Oi, meus amores, sejam bem-vindos de volta. Vamos ao capítulo 2. Reunindo pistas. Na manhã seguinte, Kendra sentou-se para tomar o café da manhã em frente ao seu avô. Um relógio na parede, acima dele, marcava 8h43. Reflexos da luz do sol brilhavam no canto do olho dela. Seth estava usando uma faca para refletir os raios de sol no rosto da irmã. Ela não estava sentada suficientemente próxima para retaliar. Ninguém gosta de sol na vista, Seth, disse vovô. Seth parou. Onde está Dale? Perguntou ele. Dale e eu levantamos algumas horas atrás. Ele está lá fora trabalhando. Só estou aqui para lhes fazer companhia nessa primeira manhã de vocês na fazenda. Lina colocou uma tigela na frente de Seth e outra na frente de Kendra. O que é isso? Perguntou Seth. Creme de trigo, respondeu Lina. Gruda nas costelas, acrescentou o vovô. Seth experimentou o creme de trigo com a colher. O que é isso? Sangue? Amoras do jardim e compota de framboesa feita em casa, disse Lina, colocando um prato na mesa, contendo torradas, manteiga, leite, açúcar e uma tigela de geleia. Kendra provou o creme de trigo. Era delicioso. As amoras e a compota de framboesa adoçavam na medida certa. Isso é bom, disse Seth. Pensa só, papai está comendo lesma. Vocês, crianças, lembram das regras a respeito da floresta, não lembram? Perguntou o vovô. E também para ficarmos longe do estábulo, disse Kendra. Boa garota. Tem uma piscina lá nos fundos preparada para vocês. Colocamos cloro e coisa e tal. Há jardins a serem explorados. Vocês podem também ficar brincando no quarto se quiserem. Basta respeitarem as regras e nos daremos muito bem. Quando a vovó voltará? Perguntou Kendra. Vovô olhou de relance para as próprias mãos. Vai depender do estado de sua tia Edna. Pode ser na semana que vem, pode ser daqui a 2 meses. Que bom que a vovó se recuperou de sua doença, disse Kendra. Doença? A que a impediu de comparecer no enterro. Ah, certo, é isso mesmo. Ela ainda estava um pouco debilitada quando foi para o missouro. Vovô estava agindo de modo um pouco estranho. Kendra imaginava se ele não estaria se sentindo desconfortável com a presença das crianças. Sentimos falta dela, disse Kendra. Ela também sentiu falta de vocês. Bem, preciso ir andando. Vovô não comera nada. Ele empurrou a cadeira de volta, levantou-se e se afastou da mesa, esfregando as mãos na calça jeans. Se vocês forem nadar, não se esqueçam de passar filtro solar. Vejo vocês mais tarde. No almoço? Perguntou Seth. Provavelmente só na hora do jantar. Lina vai ajudar vocês em tudo o que precisarem. Ele saiu do recinto. Com seus trajes de banho e uma toalha sobre o ombro, Kendra passou pela porta e chegou à varanda dos fundos da casa. Ela carregava um espelho de mão que encontrara na mesinha de cabeceira ao lado de sua cama. O cabo era de madrepérola, adornado com pedrinhas brilhantes. Os dias estavam... Está escrito errado aqui. O dia estava um pouco úmido, mas a temperatura estava agradável. Ela caminhou até o batente da varanda e mirou o jardim, esplendorosamente bem cuidado. Trilhas de pedras brancas serpenteavam entre leitos de flores, sebes, hortaliças, árvores frutíferas e plantas em florescência. Emaranhados de parreiras percorriam sinuosamente as treliças suspensas. Todas as flores pareciam estar em plena floração. Kendra jamais havia visto anteses tão espetaculares. Seth estava nadando. A piscina possuía um fundo preto e estava revestida de pedras que a tornavam semelhante a uma fonte. Kendra desceu correndo os degraus e começou a percorrer a trilha que dava na piscina. O jardim estava pujante de vida.
beija-flores davam voos rasantes em meio às folhagens, as asas quase invisíveis enquanto adejavam. Imensos mangangás com abdômenes felpudos zuniam de uma floração a outra. Uma impressionante variedade de borboletas esvoaçavam de um lado para o outro com suas asas finíssimas. Kendra passou por uma pequena fonte sem água, com uma estátua de um sapo. Ela fez uma parada ao ver uma grande borboleta aterrissando na borda de um chafariz para passarinhos vazio. Um lepidóptero possuía imensas asas, nas cores azul, preta e violeta. Ela jamais havia visto uma borboleta com uma coloração tão vívida. É claro, ela jamais havia visitado um jardim de primeira linha. A casa não era exatamente uma mansão, mas o espaço físico era digno de um rei. Não era difícil imaginar por que vovô Sorenson tinha tantos afazeres. A trilha finalmente depositou Kendra na piscina. Uma grande diversidade de lajes pavimentava a área da piscina. Havia algumas espreguiçadeiras e uma mesa circular com um grande guarda-sol. Seth saltou de uma saliência de pedra para dentro da piscina, as pernas retraídas, e atingiu a água com uma forte pancada. Kendra colocou a toalha e o espelho em cima da mesa e pegou um frasco de filtro solar. Ela passou o creme branco no rosto, braços e pernas até que a substância desaparecesse completamente em sua pele. Enquanto Seth estava nadando embaixo d'água, Kendra pegou o espelho, posicionou o rosto de modo que o objeto refletisse a luz do sol na água. Quando Seth voltou à superfície, ela esmerou-se para que o brilhante ponto de luz cobrisse o rosto do irmão. "Ei!" gritou ele, nadando para longe dela. Ela manteve o brilho do espelho em sua nuca. Agarrando a borda da piscina, Seth voltou-se para olhar novamente para ela, colocando a mão na frente do rosto e olhando de esguelha para tentar se livrar da incômoda luminosidade. Foi obrigado a desviar o olhar. Kendra riu. "Para com isso!" gritou Seth. "Você não está gostando?" "Para! Eu não vou mais fazer isso. Vovô já brigou comigo." Kendra colocou o espelho na mesa. "Esse espelho reflete muito mais luz do que uma faca", disse ela. "Aposto que ele já produziu um dano irreparável em suas retinas." "Espero que sim. Aí eu vou poder te processar e ganhar $1 bilhão. "Boa sorte. Tenho uns 100 paus no banco. Deve dar para você comprar algumas ataduras para colocar nos olhos." Ele nadou com raiva na direção dela e Kendra caminhou até a borda da piscina. Assim que ele começou a se preparar para sair, ela o empurrou de volta. Ela era quase uma cabeça inteira mais alta do que Seth e podia facilmente dominá-lo em uma luta. No entanto, se o combate fosse mesmo para valer, ele conseguia se contorcer bastante. Seth mudou de tática e começou a espirrar água na irmã, fazendo rápidos movimentos com a mão em concha na superfície da piscina. A água estava fria e Kendra de início recuou, mas depois saltou por cima de Seth para dentro da piscina. Depois do choque inicial, ela rapidamente se acostumou à temperatura, dando braçadas até a extremidade rasa e distanciando-se de seu irmão. Ele foi atrás dela. Os dois acabaram se engalfinhando numa luta aquática. Com as mãos presas, Seth abriu os braços e fez 2 amplos arcos raspando com velocidade a superfície da água. Kendra empurrou a água com as 2 mãos, proporcionando um turbilhão de esguichos menores, porém melhor direcionados. Logo, ambos se cansaram. Era difícil vencer uma luta aquática com 2 participantes já completamente encharcados. Vamos apostar uma corrida, sugeriu Kendra à medida que os esguichos diminuíam. Eles nadaram de um lado ao outro na piscina, no início no estilo livre, depois de costas,
de peito e borboleta. Depois disso, inventaram dificuldades, tipo nadar sem usar os braços ou saltitar até a parte rasa com uma perna apenas. Kendra normalmente vencia, mas Seth era mais rápido no nado de costas e em algumas das modalidades que envolviam dificuldades extras. Quando Kendra ficou entediada, saiu da piscina, caminhou na direção da mesa para pegar a toalha e enxugou os cabelos longos, apreciando a textura emborrachada à medida que a umidade fazia os fios grudarem uns nos outros. Seth subiu no topo de uma pedra grande, perto da extremidade profunda. Olha só esse abridor de lata! Ele saltou com uma das pernas esticadas e a outra dobrada. Boa! Disse Kendra para apaziguá-lo quando ele voltou à tona. Ao voltar a olhar para a mesa, Kendra estremeceu. Beija-flores e mangangás e borboletas voavam numa algazarra acima do espelho. Diversas outras borboletas e um par de grandes libélulas estavam, na verdade, pousados no próprio objeto. Seth, vem ver isso! Disse Kendra, sussurrando quase em voz alta. O quê? Vem logo aqui! Seth saiu às pressas da piscina e se arrastou na direção de Kendra, com os braços dobrados. Ele mirou a nuvem de vida esvoaçando por cima do espelho. O que será que eles pretendem? Não sei, respondeu ela. Insetos gostam de espelhos? Esses aí gostam. Olha só aquela borboleta vermelha e branca, é enorme. A libélula também, apontou Seth. Como eu queria ter uma máquina fotográfica aqui comigo. Desafio você a ir apanhar aquele objeto. Seth deu de ombros. Beleza. Ele trotou até a mesa, agarrou o espelho pelo cabo, disparou para a piscina e mergulhou. Alguns dos insetos espalharam-se instantaneamente. A maior parte tomou a mesma direção de Seth, mas se dispersou antes de chegar à piscina. Seth voltou à superfície. Alguma abelha atrás de mim? Tira o espelho da água, você vai estragá-lo todo. Relaxa, não tem problema, disse ele, nadando até o lado da piscina. Me dá o espelho. Ela pegou o objeto da mão dele e enxugou com a toalha. Parecia incólume. Vamos fazer uma experiência. Kendra colocou o espelho sobre uma espreguiçadeira com a face virada para cima e se afastou. Você acha que eles vão voltar? Vamos ver. Kendra e Seth sentaram-se à mesa, não muito distantes da espreguiçadeira. Menos de um minuto depois, um beija-flor adejou acima do espelho. Logo foi seguido por algumas borboletas. Um mangangá pousou sobre a face espelhada. Em instantes, outra leva de pequenas criaturas aladas apinhou-se em cima do espelho. Vai lá e vira o espelho, disse Kendra. Quero ver se eles gostam do reflexo ou do espelho em si. Seth moveu-se furtivamente até o espelho. Os pequenos animais não deram sinais aparentes de que haviam reparado na sua abordagem. Ele se aproximou lentamente, virou o espelho de cabeça para baixo e em seguida voltou para a mesa. As borboletas e abelhas que haviam pousado sobre o espelho alçaram o vôo quando o objeto foi mexido, mas apenas umas poucas criaturas aladas voaram para longe. A maioria do enxame permaneceu onde estava. Um par de borboletas e uma libélula pousaram na espreguiçadeira, bem na borda do espelho. Voando, elas viraram o espelho, quase fazendo com que ele caísse da cadeira durante o processo. Com a superfície refletora à mostra novamente, um enxame concentrou-se sobre o objeto. Várias criaturas pousaram na superfície. Você viu isso? Perguntou Kendra. Foi bem esquisito, disse Seth. Como é que eles podem ser tão fortes a ponto de erguer o espelho? Eram vários. Quer que eu vire de novo? Não.
Tenho medo de o espelho cair e quebrar. Tudo bem. Ele colocou a toalha sobre o ombro. Vou trocar de roupa. Pode levar o espelho? Posso, mas vou correr. Não quero ser picado. Seth moveu-se lentamente na direção do espelho, agarrou-o e saiu correndo pelo jardim na direção da casa. Parte do enxame começou a empreender uma preguiçosa perseguição, mas logo espalhou-se pelo ar. Kendra enrolou a toalha na cintura, pegou o frasco de filtro solar que Seth havia deixado para trás e seguiu na direção da casa. Quando Kendra chegou ao sótão, onde ficava a sala de brincadeiras, Seth estava vestido com uma calça jeans e uma camisa camuflada de mangas compridas. Ele pegou a caixa de cereais que utilizava como kit de sobrevivência e encaminhou-se para a porta. Aonde você vai? Não é da sua conta, a menos que queira vir comigo. Como vou saber se quero ir, se você não me disse para onde está indo? Seth encarou-a de alto a baixo. Promete manter segredo? Me deixa adivinhar. A floresta. Quer ir? Você vai pegar a doença de Lyme, alertou Kendra. Pouco importa. Existe carrapato em todo canto. É a mesma coisa com as urtigas. Se as pessoas deixarem que esse tipo de coisa as impeça de manter sua rotina, ninguém vai mais a lugar nenhum. Mas vovô Sorson não quer que a gente vá à floresta, protestou Kendra. Vovô não fica por aqui o dia inteiro. Ninguém vai saber de nada, a não ser que você conte. Não faça isso. Vovô tem sido legal com a gente. A gente tem de obedecer a ele. Você é tão corajosa quanto um balde de areia. O que há de tão corajoso em desobedecer ao vovô? Quer dizer então que você não vem comigo? Kendra hesitou. Não. Vai me dedurar? Só se me perguntarem onde você está. Não vou demorar. Seth caminhou até a porta. Ela o ouviu descer as escadas desabaladamente. Kendra foi até a mesinha de cabeceira. O espelho de mão estava sobre ela, ao lado do chaveiro, com as 3 pequeninas chaves. Ela passara um bom tempo na noite anterior tentando descobrir onde as chaves se encaixariam. A maior abria uma caixa de joias no guarda-roupa que estava cheia de bijuterias, colares de diamantes, brincos de pérolas, pingentes de esmeralda, anéis de safira e braceletes de rubi. Ela ainda não havia descoberto o que as outras 2 abriam. Pegou as chaves, eram todas pequenas. A menor de todas não era mais comprida do que uma taxinha. Onde é que ela poderia encontrar uma fechadura tão minúscula? Na noite anterior, passara a maior parte do tempo remexendo as gavetas e as arcas de brinquedos. Algumas das gavetas possuíam fechaduras, mas elas já estavam destrancadas e as chaves não encaixavam. A mesma coisa com as arcas de brinquedos. A casa de bonecas vitoriana chamou-lhe a atenção. Não poderia haver lugar melhor para encontrar fechaduras diminutas do que dentro de uma casinha. Ela soltou os fechos e a abriu, revelando 2 andares e diversos cômodos cheios de móveis em miniatura. 5 bonecos moravam na casa. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha e um bebê. Os detalhes eram extraordinários. As camas possuíam colchas, cobertores, lençóis e travesseiros. Os sofás contavam com almofadas removíveis. As torneiras da banheira giravam de fato. Os armários continham roupas penduradas em seu interior. O guarda-roupa, no quarto principal da casa de bonecas, chamou a atenção de Kendra. Ele tinha uma fechadura desproporcionalmente grande ao centro. Kendra inseriu a menor das chaves e girou. As portas do guarda-roupa se abriram. No interior havia algo enrolado em uma folha de ouro. Ao abrir, ela viu que era um pedaço de chocolate no formato de um botão de rosa. Atrás do chocolate, ela encontrou uma pequena chave de ouro. Juntou as outras chaves no chaveiro. A chave dourada era maior do que a chave que havia aberto o guarda-roupas, porém menor do que a chave que abrira a caixa de joias.
Kendra deu uma mordida no chocolate em forma de rosa. Era macio e derreteu em sua boca. Era o chocolate mais cremoso e saboroso que ela havia experimentado. Terminou de comê-lo com mais 3 mordidas, deliciando-se com cada pedaço que colocava na boca. Kendra continuou percorrendo a casinha, investigando cada peça de mobiliário, procurando em cada armário, verificando atrás de cada quadro em miniatura que se encontrava nas paredes. Como não encontrou mais nenhuma fechadura, ela fechou a casa de bonecas e apertou novamente os fechos. Vasculhando o quarto, Kendra tentou decidir onde olhar em seguida. Só restava uma chave. Talvez 2, se a chave dourada também abrisse alguma coisa. Ela já vistoriara a maior parte dos itens das arcas de brinquedo, mas sempre havia a possibilidade de fazer uma segunda verificação. Ela fez uma busca minuciosa nas gavetas das mesinhas de cabeceira, nos guarda-roupas e nos armários, bem como nos badulaques que se amontoavam nas prateleiras. Poderia haver fechaduras nos locais mais improváveis, tipo debaixo das roupas de uma boneca ou atrás de um pé de cama. Kendra acabou ao lado do telescópio. Por mais improvável que parecesse, ela verificou se existia alguma fechadura no objeto. Nada. Talvez pudesse usar o telescópio para localizar Seth. Abrindo a janela, ela reparou Dale caminhando ao longo do gramado nas cercanias da floresta. Ele estava carregando algo com as 2 mãos, mas estava de costas para ela, o que a impedia de ver o que ele estava segurando. Ele se abaixou e colocou a coisa atrás de uma cerca baixa, o que continuava impedindo-a de ver o objeto. Dale afastou-se em passos rápidos, olhando em volta como se para ter certeza de que ninguém estava espionando, e logo saiu de vista. Curiosa, Kendra desceu correndo as escadas e saiu pela porta dos fundos. Dale não estava visível em lugar algum. Ela deu uma corridinha e atravessou o gramado até a cerca baixa que ficava embaixo da janela do sótão. A grama continuava por quase 2 metros além da cerca até parar abruptamente no perímetro da floresta. Sobre a grama, atrás da cerca, encontrava-se uma grande torteira de alumínio cheia de leite. Um beija-flor iridescente pairava suspenso sobre a torteira de alumínio, as asas formando um leve borrão. Diversas borboletas voavam em torno do beija-flor. Ocasionalmente, uma delas descia e mergulhava no leite. O beija-flor voou para longe e uma libélula se aproximou. Era uma multidão menor do que a que havia sido atraída pelo espelho, mas havia muito mais atividade do que Kendra teria esperado em torno de uma pequena porção de leite. Ela observava, enquanto uma variedade de minúsculos animais alados ia e vinha, alimentando-se do leite. Borboletas bebiam leite? Libélulas? Aparentemente sim. Não demorou muito até que o nível de leite da torteira de alumínio diminuísse visivelmente. Kendra olhou para o sótão. O local possuía apenas 2 janelas, ambas dando para o mesmo lado da casa. Ela visualizou o cômodo atrás daquelas janelas em penas e subitamente percebeu que a sala de jogos consumia apenas metade do espaço que o sótão deveria preencher. Abandonando a torteira com leite, ela caminhou até o lado oposto da casa. Na extremidade, encontrava-se um segundo par de janelas no sótão. Ela estava certa. Havia outra metade naquele sótão, mas ela não conhecia nenhuma outra escada que dava acesso ao último andar, o que significava que talvez houvesse alguma espécie de passagem secreta na sala de jogos. Talvez a última chave pudesse abri-la. Assim que decidiu retornar ao sótão e procurar uma porta escondida, Kendra reparou Dale vindo na direção do estábulo com outra torteira de alumínio. Ela correu na direção dele. Quando a viu se aproximando, ele pareceu ficar temporariamente desconfortável, mas em seguida produziu um imenso sorriso. — O que você está fazendo? — perguntou Kendra. —
Só estou levando um pouco de leite para casa, respondeu ele, mudando um pouco a direção da caminhada. Ele estava seguindo para a floresta. É mesmo? Por que você deixou aquela torteira com leite atrás da cerca? Outra torteira? Ele estava com a aparência mais culpada do mundo. Isso, as borboletas estavam bebendo o leite dela. Dale não estava mais andando. Ele mirou Kendra com um olhar de astúcia. Guarda um segredo? Claro. Dale olhou ao redor da casa como se estivesse verificando se havia alguém observando. Temos algumas vacas leiteiras. Elas produzem leite em excesso, de modo que dou um pouco do que sobra aos insetos. Deixa o jardim mais alegre. Por que isso é um segredo? Não tenho certeza se seu avô aprovaria. Nunca pedi permissão para fazer isso. Pode ser que ele considere um desperdício. Parece uma boa ideia, no meu ponto de vista. Reparei todos os tipos diferentes de borboletas em seu jardim. Mais do que jamais vi em toda a minha vida. E ainda por cima, todos aqueles beija-flores. Ele assentiu com a cabeça. Eu gosto, dá um brilho a mais na atmosfera. Então você não está mesmo levando esse leite para casa? Então você não estava mesmo levando esse leite para casa? Não, não estava. Esse leite não foi pasteurizado. Está cheio de bactérias. Se você beber, pode pegar todo tipo de doença. Não é apropriado para consumo humano. Os insetos, por outro lado, parecem gostar mais assim. Promete guardar meu segredo? Vou ficar na minha. Boa garota, disse ele com uma piscadela conspiratória. Onde você vai colocar esse leite? Ali, disse ele, girando a cabeça na direção da floresta. Eu coloco algumas torteiras dessas todos os dias no limite do jardim. Não estraga? Eu não deixo muito tempo. Alguns dias os insetos consomem todo o leite antes que eu apareça para recolher as torteiras. Coisinhas sedentas. Vejo você mais tarde, Dale. Você viu seu irmão por aí? Acho que ele está em casa. Mesmo? Ela deu de ombros. Talvez. Kendra virou-se e seguiu em direção à casa. Olhou rapidamente para trás enquanto subia as escadas. Dale estava na varanda dos fundos colocando o leite atrás de um pequeno arbusto arredondado. Fim do capítulo 2. Eu espero vocês amanhã para ler o capítulo 3. Tchau. Grata por assistir. Deus abençoe a todos.